Em janeiro de 2019, uma mulher estava passeando na neve com o cachorro dela, estava no auge do inverno em Wisconsin, nos Estados Unidos, e ela se deparou com uma menina correndo. Ela estava usando só uma camiseta e uma legging, pedindo ajuda, desesperada. Aquela mulher, imediatamente, ao olhar para a garota, percebeu que ela era Jamie Close, uma garota que tinha desaparecido 3 meses antes. A Jamie, de fato, foi a heroína da própria história, mas o mais assustador disso tudo é pensar que existem pessoas como o Jake Peterson atuando tão recente e sem motivo aparente algum ainda hoje. Então, antes de mais nada, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai começar o primeiro caso de 2022, então a partir de agora a gente vai mesclar aqui no canal um dia de vlog e um dia de histórias bizarras. Então fiquem ligados, se inscrevam para não perder nada, ativem o sininho, me sigam nas outras redes sociais, sempre sugiram temas que eu sempre aceito as sugestões de vocês para falar de casos aqui no canal e bora pra história. Em 2018, um cara chamado Jake Peterson, até então com 21 anos, estava saindo de casa com o carro dele para ir trabalhar em uma fábrica de queijo. Ele tinha acabado de começar o trabalho nessa fábrica, fazia tipo 2, 3 dias que ele estava trabalhando lá. E quando ele estava andando pela rua, ele parou atrás de um ônibus escolar, porque ele teve que parar ali no semáforo. E na hora que o ônibus parou, as crianças começaram a descer para entrar na escola. Ali, sentado no banco do motorista, ele começou a observar as crianças que estavam saindo desse ônibus e uma delas chamou a atenção dele. Era uma garota loira, ela tinha os olhos claros e naquela hora, sentado ali, ele já sabia que era ela que ele iria sequestrar. Sem motivo aparente algum, o Jake não tinha nenhum antecedente criminal, nunca tinha cometido nenhum crime, pelo menos nada muito grave, mas naquela hora ele decidiu que iria fazer alguma coisa com essa garota. A Jamie, naquela época, era outubro de 2018, ela tinha só 13 anos, ela era uma criança. Então o Jake voltou para casa dele naquele dia, ele pegou a arma que o pai dele tinha, que era uma arma bem comum de comprarem lá nos Estados Unidos. Então ele imaginou que, como era uma arma bem comum, provavelmente ela ia ser mais difícil de ser rastreada. E aí ele começou a montar o plano bizarro dele. Então ele foi comprar uma balaclava, uma máscara para colocar em cima do rosto. Ele comprou jeans preto, uma jaqueta preta, comprou luvas. Ele também raspou o cabelo completamente, fez a barba para não correr o risco de ficar nenhuma evidência na cena do crime. E algum tempo depois, no depoimento dele, ele dizia que a maior preocupação era que tivesse alguma testemunha. Então ele cuidou muito para que não tivesse ninguém ali na hora que ele fosse cometer o crime. Outra coisa que ele planejou, porque esse caso foi extremamente premeditado, foi que ele sabia que ele ia sequestrar a Jamie e colocar ela no porta-malas da caminhonete que ele tinha. Então ele tinha que dar um jeito dela não conseguir escapar dessa caminhonete. Ele arrebentou a cordinha que tinha lá de dentro, do lado de dentro da caminhonete, que você aperta um botão e você consegue abrir o porta-malas, para não correr o risco dela estar lá e abrir. E ele também deu um jeito nas luzes de dentro do carro para que não ficasse tão evidente quem estava lá dentro se a luz estivesse acesa. Depois que ele cuidou de todos esses detalhes macabros, ele decidiu ir até a casa da Jamie. Ele descobriu onde ela morava, não era tão difícil, afinal o ônibus escolar passava para buscar ela ali próxima, né? E aí ela andava até a casa dela. E aí por 2 vezes ele tentou cometer esse crime, mas ele não conseguiu. A primeira vez ele se aproximou da casa da Jamie, ele viu que tinha outros carros parados ali na calçada, então ele achou que iam ter testemunhas, porque lembrando, essa era a maior preocupação dele, então ele foi embora. Uma segunda vez ele fez a mesma coisa, mas quando ele se aproximou da casa, aparentemente uma luz acendeu, e aí ele ficou meio intimidado e também foi embora. E aí, pensando na questão das testemunhas, ele decidiu que ele deveria atuar durante a noite, porque não ia ter ninguém na rua, era inverno, então menos ainda, muita gente nem sai de casa depois que escurece no inverno. Então ele chegou especificamente no dia 15 de outubro de 2018. Ele foi até a casa da Jamie de carro, os faróis do carro estavam acesos, e aí na hora que ele estava se aproximando, a Jamie estava dormindo no andar de cima com o cachorro dela. Quando o cachorro viu a luz se aproximando da casa, ele começou a latir, e aí a Jamie acordou, se assustou e foi acordar os pais dela. Os pais, preocupados, imediatamente acordam pensando quem poderia ser essa hora da noite na casa deles. Então o James, que era o pai dela, pegou uma lanterna e foi andando até o andar de baixo em direção à porta de entrada. Já a Denise, que era a mãe da Jamie, falou: vamos se esconder, vamos fazer alguma coisa, a gente não sabe quem é. Então elas correram pra dentro do banheiro, fecharam a
porta, colocaram um armário do banheiro na frente da porta e aí elas entraram na banheira, ficaram abraçadas lá dentro e fecharam a cortina. Nisso, o James estava indo até a porta de entrada para verificar quem era. Na porta de entrada da casa deles tinha tipo uma janelinha de vidro que ele conseguia observar. Então ele chegou com a lanterna, olhando pela janelinha, e naquela hora ele imaginou que talvez poderia ser algum policial querendo perguntar alguma coisa, enfim, era o que passava na cabeça dele. Então ele pediu para a pessoa que estava do lado de fora mostrar o distintivo, mas na hora que ele pediu isso, foi a hora que o Jake apontou a arma que ele estava segurando exatamente nessa janelinha que o James estava olhando e puxou o gatilho. Nessa hora, o James caiu no chão e imediatamente morreu, infelizmente. Depois, em alguns depoimentos, a Jamie diz que quando ela estava no banheiro e ouviu o barulho do vidro estilhaçando lá na porta da frente, ela já sabia que o pai dela tinha morrido. Imediatamente, a Denise, desesperada, provavelmente já sabendo que o marido tinha morrido também, ligou para a polícia. Quando ela discou para a polícia, a pessoa que atendeu no futuro disse também que a Denise mal conseguia falar. Ela estava muito chocada, ela não conseguia elaborar palavras para dizer o que estava acontecendo ou até mesmo para pedir ajuda para casa, mas a mulher deu um jeito de conversar com ela através de sinais, então ela fazia algumas perguntas que a Denise respondia, e aí ela percebeu que as duas estavam em perigo e imediatamente mandaram viaturas para dentro da casa. Mas nesse meio tempo, o Jake também tinha conseguido entrar na casa. Quando ele matou o James, a porta ainda estava trancada, então ele teve que atirar na maçaneta para a porta abrir. Quando ele entrou, a casa estava vazia, obviamente. Todas as portas estavam abertas, com exceção da porta do banheiro, então na hora ele já se tocou que as meninas estavam dentro do banheiro. E aí ele começou a forçar a porta, ele começou a bater na porta várias vezes. Depois de umas 10, 15 tentativas, ele conseguiu empurrar aquele armário que estava bloqueando a porta e entrou no banheiro. Ele tirou a cortina ali em volta da banheira, encontrou as duas abraçadas, obviamente que muito abaladas, e ele tinha levado uma fita para poder tampar a boca da Jamie e prender ela para levar para dentro do caminhão. Então ele pediu para Denise fazer isso com a filha dela, mas é óbvio que ela se recusou, ela estava abraçando ela, protegendo ela. Então o Jake deixou a arma de lado por um momento e ele mesmo fez isso. Ele tampou a boca e prendeu as mãos da Jamie. E aí ele pegou a arma de novo, virou pro lado e puxou o gatilho em direção à mãe dela, a Denise, que também morreu ali na hora, na frente da Jamie. Então, vocês conseguem imaginar o trauma que foi pra Jamie. As duas coisas, tanto ouvir o barulho do pai dela morrendo ali na sala do lado, quanto ver a própria mãe sendo morta na frente dela por um cara que ela nunca viu na vida e que ela não sabia o que estava acontecendo, com somente 13 anos de idade. Então, o Jake pegou ela no colo, levou até o porta-malas do caminhão, fechou a porta e começou a dirigir pra longe. Poucos segundos depois que o Jake estava dirigindo, ele ouviu o barulho das sirenes e viu as viaturas passando em direção à casa. Nessa hora, também em depoimentos futuros, a Jamie diz ter ouvido as sirenes de lá debaixo do porta-mala e ouvir elas indo pra longe. Então ela viu o barulho sumindo e imaginou que estavam indo pra casa dela. Mas ela tava sem esperanças porque ela tava indo pra outra direção. Então provavelmente não iam encontrar ela ou não iam encontrar ela tão cedo. Tenham em mente que o tempo que o Jake ficou dentro da casa foi somente 4 minutos. Então as viaturas da polícia chegaram exatamente depois desses 4 minutos, mas não foi o suficiente. Tudo que eles encontraram lá dentro foram os pais da Jamie mortos. Bom, enquanto isso, o Jake dirigia até a casa dele, que ficava numa cidade próxima, não era na mesma cidade, então teve até isso, gente. Foi completamente aleatório ele escolher a Jamie, mas a cidade dele era mais ou menos 110 quilômetros de distância da casa dela, e aí ele vivia meio que numa cabana, era uma cabana meio isolada, e, bom, ele tirou a Jamie de dentro do porta-mala, fez ela tirar as roupas dela e colocar os pijamas da irmã do Jake, e aí ele manteve ela embaixo de uma cama. Ele dormia em uma cama de solteiro, então embaixo da cama ele colocou um travesseiro, um cobertor, fez meio que uma barreira para que ela não saísse de embaixo da cama. Então ele colocou várias coisas pesadas em volta da cama para que ela não conseguisse empurrar e ficasse ali deitada basicamente várias horas durante o dia. Durante 88 dias a Jamie viveu dessa forma. Ela ficava embaixo daquela cama, às vezes o Jake saía de casa e aí ela era mantida lá durante 10, 12, 14 horas sem comer, sem poder beber água, sem poder ir ao banheiro, sem poder fazer absolutamente nada. E ele tinha falado que se ela tentasse fugir, coisas ruins iam acontecer com ela. E como ela viu ele matando os pais dela na frente dela, uma criança, é óbvio que ela acreditava que ele era capaz de qualquer coisa. Então ela tinha medo de sair de lá. Mas ao mesmo tempo, ela estava aprendendo a rotina do Jake. De vez em quando, durante o dia, eles davam algumas voltas caminhando em volta da casa dele. Então ela tinha
algumas pausas, mas era sempre muito bem monitorada. E é óbvio que essas pausas eram com ele junto, então eles caminhavam juntos ali em volta da propriedade. Bom, nesse meio tempo, voltando para a cidade da Jamie, é óbvio que estava todo mundo muito preocupado, ninguém sabia o que estava acontecendo, quem tinha cometido um crime tão horrível, e pensar que um sequestrador, um criminoso, tivesse a capacidade de entrar numa casa, matar os 2 pais de uma criança e desaparecer com ela, era até improvável que a criança estivesse viva ainda. Principalmente porque esses casos de desaparecimento são muito tristes, infelizmente, mas muitas vezes as crianças não voltam para casa ou não voltam bem. Então, a população toda, a polícia, os investigadores, estava todo mundo muito desesperado e atrás da Jamie, porque eles sabem que quanto mais tempo passa, mais difícil fica de encontrar uma vítima de um sequestro. Então, eles estavam com poucas esperanças, mas ainda estavam procurando por ela. Bom, o Jake, conforme os dias foram passando, nas primeiras semanas ele até manteve a arma por perto, porque ele imaginava que se a polícia chegasse na casa dele algum dia, ele ia estar preparado para lutar de volta. Mas o tempo foi passando, a polícia não chegava, não tinha sinal nenhum de sirenes de policiais, e ele foi ficando um pouco preguiçoso. Ele começou a achar de verdade que ele tinha se safado com esse crime. Então, ele já não estava se importando tanto com as medidas de segurança quanto ele se importava no começo. Às vezes ele até levava amigos e familiares para casa dele e só falava para Jamie ficar dentro do quarto e não sair de lá. E é óbvio que ela foi percebendo isso. Ela foi percebendo que ele achava que tinha se safado com aquilo. Então chegou num ponto que ele achava tanto que ele tinha se safado que ele foi procurar um emprego. Ele mandou currículo para alguns lugares e aí numa manhã e um dia ele foi até a empresa para fazer essa tal de entrevista de emprego. O Jake queria tentar fazer a Jamie gostar dele. De vez em quando ele soltava algumas coisas que ele ia fazer, ele conversava um pouco. Apesar de manter ela em cativeiro, ele nunca fez nada com ela de fato. Basicamente o que ele fazia era manter ela embaixo da cama. Não teve nada além disso, apesar de já ser terrível. Mas ela sabia que ele ia fazer essa entrevista de emprego, ela sabia que ele tinha saído da casa. Então ela foi muito esperta nesse dia. Ela esperou um pouco depois que ele tinha saído da casa e ficou ouvindo para ver se não ia chegar ninguém. E aí ela conseguiu empurrar aquelas coisas que estavam na frente da cama. Ela abriu uma fresta e conseguiu escapar por ali. E aí ela pegou um sapato dele que era bem maior do que ela, colocou até os pés errados e simplesmente saiu correndo pela rua. Ela não sabia para onde ela ia, ela não sabia o que ela estava fazendo, ela não sabia para quem ela ia pedir ajuda. Ela simplesmente saiu correndo. E é nessa hora que entra mais uma das heroínas dessa história. Por volta das 4 horas da tarde naquele dia, uma mulher chamada Jeannie Nutter estava passeando com o cachorro dela pela neve. Era mais uma tarde de inverno, quando ela olha assim ao redor e vê uma garota sem casaco, sem luvas, só de camiseta e uma legging, correndo desesperada. Ela não entende muito bem o que está acontecendo, mas naquela hora e depois no depoimento dela, ela disse que ela já percebeu que alguma coisa estava errada. Olhando ao longe, a Jamie veio em direção a ela e disse que precisava de ajuda, que ela estava perdida e que ela era a Jamie Close. A Jeannie, que encontrou ela, morava na região, então ela sabia do que estava acontecendo, até porque o caso da Jamie já estava tomando uma atenção nacional, estava todo mundo mobilizado para encontrar ela. Então ela sabia quem era aquela garota e imediatamente ela sabia que ela precisava fazer alguma coisa e rápido. Então ela abraçou a Jamie naquela hora, ela falou: eu vou te ajudar, fica tranquila. E elas correram para casa de um vizinho que tinha ali perto. Quando elas entraram na casa, a Jeannie contou: essa é a Jamie Close, ela é a garota que tá todo mundo procurando, a gente precisa chamar a polícia. E esses vizinhos também foram muito atenciosos, eles pegaram as armas que eles tinham na casa, ficaram guardando a porta da frente para que ninguém entrasse. Afinal, provavelmente o captor dela morava ali perto e quando ele percebesse que a Jamie tinha sumido, ele imediatamente ia procurar ela. E foi exatamente isso que eles informaram à polícia. Eles falaram: vocês precisam vir pra cá imediatamente. Bom, o Jake, quando chegou em casa, viu que a Jamie não tava lá e é óbvio que ele ficou desesperado. Ele pegou a caminhonete dele e saiu de carro procurando ela, mas a polícia já estava esperta dessa vez. Eles têm os métodos para identificar essas pessoas, então na hora eles já perceberam uma atividade estranha, já foram imediatamente em direção a ele e o Jake não resistiu. Ele simplesmente falou: fui eu tava mantendo ela em cativeiro, podem me prender. O julgamento foi bem intenso. O Jake, no julgamento, disse várias coisas um tanto quanto absurdas. Ele disse que não tinha um motivo branco e preto pra capturar a Jamie.
Ele disse que simplesmente odiava as pessoas, que ele já tinha vários planos de sequestrar várias pessoas e matar várias famílias, que ele não sabia ao certo por que ele tinha começado com a Jamie, mas que ele tinha muita preocupação com testemunhas. Então, essa foi a justificativa dele pra matar os pais. Ele ficou pensando que talvez poderia até sequestrar ela e manter os pais presos, né, amarrados e depois ir embora. Mas eles iam ser testemunha, eles iam ter visto quem foi lá e aí ele correria o risco de ser pego. Então ele não podia deixar testemunhas. Esse foi o motivo de matar os dois. Até hoje existem algumas teorias de talvez o Jake ter alguma ligação com a família, que não foi por acaso da Jamie ter sido escolhida, mas de fato, concreto mesmo, durante o julgamento a gente não vê nada muito certo. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é isso que deixa tudo ainda mais assustador. Aparentemente ele escolheu a Jamie de forma aleatória em um dia que ele estava andando pela rua. O Jake recebeu 2 sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, então ele vai morrer na prisão. E enquanto isso, a Jamie deu vários depoimentos. Ela foi incrível, ela disse coisas incríveis e uma frase que ela disse que me marcou demais foi o seguinte: ele nunca poderá tirar minha liberdade. Eu fui corajosa, ele um covarde. Hoje é óbvio que a Jamie tem vários traumas, ela vive com a tia dela, mas ela tem se tornado cada vez mais corajosa. No início, ela tinha muito medo de sair de casa, ela disse que precisava de alarmes o tempo todo pela casa dela para poder se sentir segura e trancar as portas, e que ela deixou de confiar em muitas pessoas, mas hoje ela já tá fazendo aulas de dança, ela já tá conseguindo sair mais, fazer atividades escolares, então ela tá conseguindo se desenvolver e é óbvio que ela foi uma heroína. Infelizmente, ela teve que ser uma heroína porque isso nunca nem deveria ter acontecido. Mas essa foi a história de hoje. Espero que, apesar dos horrores dessa história, vocês também tenham se sentido emocionados pela atitude da Jamie e pelo quão corajosa ela foi. E é isso, gente. Até a próxima.